Bom dia, hoje sexta-feira, 30 de outubro, véspera do final de semana aí prolongado, aí muita gente já descansando, né? Feriado também para servidores públicos no Rio, em São Paulo, tem muita gente aí já viajando, aproveitando para meter o pé na estrada. Hoje o último dia útil do mês de outubro. E vale atenção para justamente o dólar. Hoje é a formação da Petax. Ontem o dólar vinha subindo, apresentando uma alta, muito por conta dessa ainda, né, a ata do FONC, né, a decisão do Fed, né, tirando o statement ali, o mercado surpreendeu o mercado, possível alta de juros ainda esse ano. Mas ontem à tarde caiu muito porque algumas empresas exportadoras brasileiras têm a rolagem do dólar, provavelmente, né, saiu no mercado aí que elas não rolariam um volume tão elevado. E aí a moeda apresentou queda, hoje vai ter a briga entre comprados e vendidos para a formação da Petax do mês de outubro. Mas tem mais para a gente falar por aqui. Tem aí a popularidade, né, Dilma e Cunha em relação aos deputados. Pesquisa Datafolha, o Gustavo vai comentar sobre isso. Lá fora também tem o Banco Central do Japão não vindo com estímulos. E fora isso, o governo falando aí das pedaladas, né, o déficit podendo chegar ali a 117 bilhões de reais. Nunca antes na história desse país tivemos um déficit desse tamanho, impressionante isso. Para falar sobre tudo isso, eu convido aqui o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Excelente sexta-feira para você. Muito obrigado. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Fechando essa semana, muitos indicadores, muito assunto para comentar. Então vamos lá, começando pela parte do Japão. O Banco Central de lá é um dos principais do mundo, um dos que mais representa na compra de ativos. Lembrando que agora com o Fed, o Banco da Inglaterra parando a compra de ativos e o Banco do Japão e o da zona do euro, Banco Central Europeu, aumentando os estímulos, eles ocupam espaço, então todo mundo fica atento às decisões deles. Tinha uma grande expectativa de que eles já anunciassem a ampliação desse pacote de estímulos na reunião que terminou hoje, mas eles decidiram por manter inalterada em 80 trilhões de ienes por ano a compra de ativos. No primeiro momento, o mercado ficou um pouco decepcionado, mas em seguida começaram a circular algumas informações bem precisas, bem detalhadas, que eles iam ampliar em mais 3 trilhões de ienes essa compra, então que pode ocorrer numa das próximas reuniões, mas é bem esperado que ainda ocorra nesse ano. Na parte do Japão, o Banco Central, depois de anunciar que vai manter inalterado, eles também anunciaram duas coisas importantes. Eles acreditam que a inflação não vai mais convergir para a meta de 2% no primeiro semestre do ano que vem, só no segundo semestre. E também eles cortaram a projeção de crescimento do país de 1,7% para 1,2%. Ainda, as agências de estatísticas do país divulgaram a taxa de desemprego que permaneceu estável em 3,4%, vindo de acordo com o que os analistas aguardavam. E na parte da inflação, que eles acabaram de falar, que o Banco Central acabou de falar que só vai ser no segundo semestre do ano que vem, o CPI, que é o Índice de Preços ao Consumidor, ele recuou 0,1% na comparação anual, segunda queda seguida, e mais menor do que o 0,2% aguardado. Então, resumindo, eles não alteraram, revisaram a meta de inflação, estão vendo que está difícil atingir a inflação, o dado de hoje mostra isso, mas surgem boatos que eles em breve já vão fazer isso e já começam a surgir os detalhes de como será feito, então importante ficar atento. Indo para outro continente, indo para a Europa, a gente teve hoje pela manhã diversos dados também, entrando primeiro pelos países, a gente teve vendas varejo na Alemanha que permaneceram estáveis, quando o mercado aguardava alta de 0,5%, então, como sempre, como todo dia eu comento aqui, os índices da Alemanha estão vindo bem abaixo do esperado. Na Espanha, a gente teve um crescimento de 0,8% no terceiro trimestre, crescimento do PIB, e 3,4% na comparação anual, veio um pouquinho acima do que o mercado esperava, então é um dado positivo. Outra parte que a Espanha correspondeu bem, a gente teve agora sim, como a zona do euro como um todo, a gente teve a taxa de desemprego em setembro foi para 10,8%, o mercado aguardava 11%, então veio melhor do que o mercado aguardava, e a Espanha e a Itália puxaram para baixo essa taxa de desemprego, então dados positivos vindo da Espanha. Outro ponto, também o mesmo problema do Japão. CPI também na zona do euro permaneceu estável, o mercado achava que ia melhorar um pouco, e o núcleo do bloco teve um acréscimo de 1%, então também distante dos 2% esperados, também mostrando problemas, mostrando que está difícil sair do risco de deflação na Europa, assim como no Japão. Então aumenta também a expectativa do mercado de novos estímulos monetários na parte da Europa. Indo para o Brasil, como o Celso comentou, a gente teve uma pesquisa Datafolha, foi realizada entre 324 deputados, e foram questionados
se eles acham que o Cunha deveria renunciar, se eles votariam pela cassação dele e se eles votariam pelo impeachment. Indo primeiro para a parte do que se eles acham que o Cunha deveria renunciar. 45% acreditam que ele deveria e 25% acredita que não, que ele deveria permanecer. 30% não se posicionaram. Na parte da cassação, se tivessem que votar pela cassação, aí ampliou. De 45% que acreditam que ele deveria renunciar, recuou. 39% apenas falaram que votariam pela renúncia dele. E só 13% falaram que defendiam. Então, menor que os 25% que acham que ele não deve renunciar. Na parte da Dilma, que é o mais interessante, na parte do impeachment, 39% dos deputados falaram que votariam a favor da abertura do processo e 32% falaram que votariam contra a abertura do processo. Os outros 29% não se posicionaram. Ainda, o Datafolha perguntou no Senado, fez a mesma pesquisa sobre o impeachment da Dilma. 43% dos respondentes do Senado falaram que votariam a favor do impeachment, 37% contra e 20% não se posicionaram. Então, bem interessante essa pesquisa, os deputados um pouco mais críticos com o Cunha do que com a Dilma. Na parte de indicadores, a gente teve um indicador interessante, confiança do comércio renovou pela sexta vez seguida a mínima histórica, então ela recuou 2,3%, atingindo 80,6 pontos. Como eu falei, sexta vez seguida de renovar a mínima histórica. Na parte da expectativa, queda de 3,7% e uma surpresa, avanço de 0,8% na situação atual. Como o Sasson comentou, ainda a gente teve o relator do projeto de lei que altera a meta fiscal, ele comentando que o rombo, propondo o rombo chegando a 117 bilhões, 117,9, então quase 118 bilhões de reais, o que dá em torno de 2,05% do PIB. É interessante que ele bota 55 bi de pedaladas e 11 bi de frustração de receita com a arrecadação das hidrelétricas que ele acredita que não ocorrerão. Segundo, na semana que vem a gente tem a votação na Comissão Mista de Orçamento e depois passa sim para a votação do plenário. Por último, a gente teve o Cunha afirmando que a decisão sobre o impeachment dele sai em novembro, então ele já está com todos os pedidos na mão e ele vai deferir ou não, se deferir por abrir ou não, em novembro, logo no mês que vem. Segundo a informação do Jornal do Estado de São Paulo, seriam nas 2 últimas semanas do mês. Agora sim, vou terminar, passar para o Celso, a gente se vê hoje mais tarde no fechamento de mercado. Espero que todos tenham um ótimo final de semana aqui. Obrigado, Gustavo. Seguindo por aqui, o fluxo na casa ontem. Os locais foram net compradores em 15 milhões de reais. Eles compraram Brasil Foods e Sula 11. Sula reportou até resultado. Também a gente comenta rapidamente sobre ele. Na ponta vendedora, Petro 4 e BB Seguridade. Nas duas pontas, Vale 5, Petro 3, Suzano, Fibra e Itaú. Já os estrangeiros terminaram o dia net vendedores em 7 milhões de reais. Destaques na compra para Petro 4 e 3, Pão de Açúcar, Embraer e Croton. Destaques na venda para Ambev, Itaú, Bradesco, Vale 3 e Vivo. Nas duas pontas, Vale 5, Brasil Foods e Fibra. Ambev reportou o resultado em linha com as expectativas, lucro um pouco abaixo, mas em linha com as expectativas. É um ativo que negocia múltiplos altos e tem um grande risco aí de aumento da tributação. É mais fácil tributar, obviamente, cigarros e bebidas, nesse cenário totalmente desafiador aí que o país vive. Números bons na parte de cerveja, volume de refrigerante, ele já vem citando sobre isso, vem apresentando queda. Refrigerante tem um lado saúde e também o lado de crise macroeconômica. O lado de cerveja crescendo é porque também o terceiro tri do ano passado foi muito fraco nas vendas, foi um dos piores trimestres aí da companhia. A gente segue recomendando para quem tem um ativo proteção. É uma empresa que negocia na casa de 19 vezes lucro, então a gente segue recomendando proteção no ativo. Vale a pena destacar as demissões, tanto no setor de siderurgia quanto de bebidas. A Uzi Minas anunciando aí, por conta da fechamento de algumas plantas, 4 mil empregados sendo demitidos agora nesse quarto trimestre. E bebidas também falando aí, por conta do aumento de impostos, demissões também em bebidas. A Embraer falando de reajuste salarial, é outro ponto que tem pressionado também as companhias, um aumento nas suas despesas gerais e administrativas, isso pressiona a margem e as vendas também não estão aí correspondendo como se esperava. No caso da Embraer, até ela está tendo uma perspectiva bem positiva, a gente gosta do ativo e segue recomendando. Destaque para a Duratex, podendo fechar uma linha de produção. A gente já destacou isso aqui, apesar de ser um ativo bom, bem gerido, o cenário é altamente desafiador para a Duratex. Por que isso?
Quem é que faz o puxadinho, uma reforma em casa? Não faz sentido nenhum, dado esse cenário altamente desafiador e dependendo de crédito. A Copel anunciou também a venda de energia e falando de Sul América, a gente ainda não escreveu sobre ela, a gente vai hoje enviar ainda um e-mail sobre ela. Ela faz parte das nossas carteiras recomendadas com 10%, é um ativo que a gente segue gostando, apresenta forte e alto, a gente segue gostando. Sul América, você tem proteção à inflação e também a uma possível alta de juros. Então o setor segurador é excelente num cenário como esse, que a gente tem uma inflação explodindo, o Banco Central só olhando para 2017, um dia em 2017, a convergência da inflação, e aí pode ter alta de juros. A gente ainda não acredita em alta de juros por conta do Banco Central, mas você se protege. A inflação e alta de juros, aparentemente os números que a Sul América reportou são bons. A gente vai olhar mais no detalhe e a gente vai enviar e comentar ainda hoje a partir das 11h30. Destaque na nossa mesa de BTC, Ivan TOTUS, Lojas Americanas, Cirela, Lojas Renner, Tecnisa, Goal, Taesa, Natura, Gol, Detex, BRPR, Estácio, IBR3 e Copel Meia, diversos ativos aí como destaque na venda, o pessoal solicitando aí short, demandando short aí. Vou ficando por aqui, né? Lembrando que eu volto às 11h30 com o XP Connection para falar esses resultados que saíram, falar um pouco mais da economia, obviamente também dessa parte política. E aí às 11h30 eu comento melhor sobre o resultado de Sul América. Agora estava acontecendo a teleconferência do Bradesco, né? O Bradesco ali, a gente falou que o resultado foi em linha, a preocupação do mercado, a gente citou isso, era com a inadimplência, né? E ontem também eu citei no início, o dólar apresentava uma alta por conta ainda da repercussão do Fed e depois ele apresentou uma queda acentuada ali a parte da tarde, muito por conta dessa rolagem, né? Hoje é dia de Petax, tem que estar de olho aí a formação, a briga entre comprados e vendidos, e ontem esse dólar caiu no final do dia, muito por conta da rolagem de empresas exportadoras, rumores do mercado que as empresas rolariam muito menos o dólar, e aí via derivativos. E aí quem tem que vender dólar nesse caso acabou tendo que desovar sua posição ontem mesmo. A gente acha que hoje pode ser um dia essa briga entre comprados e vendidos. Talvez aí a gente acredita que o dólar apresente uma queda hoje por conta dessa briga final de mês e a briga entre comprados e vendidos. Mas antes de ir embora, eu vou chamar aqui o pessoal da Infomania, eu vou chamar aqui o Thiago Salomão, véspera de feriado, sexta-feira. Como é que estão as coisas aí, Salomão? Bom dia! Chamando aqui o Salomão, produção checando de sexta-feira, véspera de feriado, ver se está tudo bem com o Salomão lá. E aí, Salomão, bom agora dia. Sim. Agora estou te escutando, Salomão. Bom dia, sexta-feira, véspera de feriado. O que a gente tem para hoje aí na pauta? Bom, Celso, hoje é o último dia do mês, já costuma ser um dia bastante volátil no mercado, ainda véspera de feriado nacional, então até fica aquela dúvida se vale a pena ficar posicionado ou não, já que segunda-feira vai ter pregão normal lá fora. Hoje deve ser um dia, por enquanto, predominantemente negativo. A bolsa está tentando virar para alta, mas a gente vem de 5 quedas. Mesmo assim, a gente vai ter um mês positivo. Até ontem a bolsa estava subindo 1,26 e o dólar caindo nesse mês de outubro. Mas nenhuma novidade, pelo menos no campo político. A única expectativa hoje era do Banco do Japão, que não anunciou novos estímulos, né, Celso? Então hoje o dia deve ser mais uma continuidade do que vem acontecendo ao longo da semana. O interessante só na parte da política foi a pesquisa da Datafolha, que falou que para Dilma o impeachment está menos pior, está pior a situação para o Cunha, né? 45% falam que o Cunha deveria pedir licença, deveria sair, né? Pedir para sair 0,6. O que não vai acontecer, né, Celso? Obviamente, dá pra ele ver. não vai entregar os pontos. Acho até que ele fala que ele pode votar agora, quer dizer, apreciar, deferir ou não, né, o pedido de impeachment pelo bicudo até as últimas 2 semanas de novembro. Só que a discussão acho que é muito mais falácia para ele continuar no cargo e pressionar o governo do que qualquer outra coisa. Infelizmente, a política segue dando tom. E cuidado, que a Bolsa será que ela termina no positivo esse mês? É uma grande pergunta aí hoje. Acho que vai ser difícil ela, pelo menos, só se o resultado da Ambev for muito mal recebido. Mas acho que a gente termina, mas uma alta de 1% também é quase 0-0, né, Celso? É isso aí, quer dizer, até abaixo do que a gente tem aí de CDBs aqui na casa, pagando até 117% do CDI. Vou ficando por aqui, uma excelente sexta-feira, excelente final de semana, um grande abraço, Salomão. Valeu, Celso, bom fim de semana e bom feriado. Obrigado. Bom, Infomani na Bolsa começando agora, 10h09, hoje o programa vai ser mais curto, então vamos passar rapidamente como é que está o mercado. Nesse momento, o dólar futuro que tinha aberto em queda já está tentando virar para alta. Vamos ver o movimento do dólar nesse momento, marcando uma alta de 0,13,
chegou a operar 3,86, agora já está subindo, chegou a subir para 3,91, está voltando para o meio termo. Ibovespa Futuro abriu em queda, zerou as perdas e agora está marcando 0,10 de alta, da mínima para a máxima já subiu quase 300 pontos, mas a gente vem de 5 quedas consecutivas, hoje pode ser um pouco da correção de quem estava vendido a semana inteira. Bom, passar rapidamente, hoje o dia é um dia misto lá fora, a Europa está tentando marcar uma leve alta, enquanto os mercados futuros norte-americanos estão registrando queda. No Japão não teve os estímulos esperados pelo Bank of Japan, ele preferiu preservar suas opções diante de esperanças de que a economia consiga superar os ventos contrários vindos da desaceleração da China. Por aqui, o Banco Central anunciou ontem que iniciará a rolagem de swaps de dezembro após o feriado de segunda-feira, ou seja, na terça-feira, dia 3 de novembro. Normalmente o início de rolagem é anunciado após o fechamento do último dia útil do mês. Ele antecipou, dado o superávit primário, diante do ponto facultativo do servidor público também, já que hoje o servidor público tem ponto facultativo aqui no Brasil. Notícia também do déficit fiscal, o relator do projeto que altera a meta do fiscal, o deputado Hugo Leal, do PROS, propõe que o Congresso autorize um déficit primário de até 117,9 bilhões em 2015. Isso equivale a 2,05% do PIB. O número inclui 55 bilhões as pedaladas e 11 bilhões as frustrações com o leilão de eletricidade. Ontem mesmo, o Marcelo Sanitivi, secretário do Tesouro, já tinha dito que o governo já pagou, o Tesouro já pagou 1/3 das pedaladas e ainda faltam 50 bilhões de reais. Ainda sobre política, o Cunha decidirá sobre impeachment em novembro. Ele tem que se preocupar com a própria situação, como já mostrou o Datafolha com deputados. Uma pesquisa feita só com deputados mostrou que a renúncia dele é defendida por 45% dos congressistas. 35 disseram que votariam pela cassação do deputado e 52 não se posicionaram, enquanto apenas 13 votariam contra. Já sobre o pedido de impeachment da Dilma, 39% votariam a favor, 32% contra e 29% não se posicionaram. Para que o processo de impeachment seja aberto, vale lembrar, 342 dos 513 deputados precisariam ser a favor. Bom, agora passando para os destaques corporativos, Paula Barra, temos 3 minutos para falar dos destaques. Qual o grande destaque da Bolsa hoje? Vamos passar. Bom, vou falar dos destaques de resultados, né, que é o que está mexendo principalmente com os papéis hoje. A gente teve o resultado da BRF, Ambev e Hering entre os grandes balanços que saíram entre a noite de ontem e essa manhã. Do balanço da BRF, a companhia está reagindo negativamente na Bolsa hoje. A empresa mostrou um lucro líquido de 877 milhões no terceiro trimestre, alta de 53,3%, mas ainda assim o papel estava mostrando uma queda de mais de 3%. Na verdade o papel ainda está em leilão, talvez o preço de leilão esteja mostrando alguma, mas o leilão deve terminar só 10,13. Talvez o meu preço aqui devia estar com alguma alteração. Pelo menos a Ambev já está em queda, Paulinha. E BRF, juntamente com o resultado, comunicou também a recompra de ações de 15 milhões de ações no período de 12 meses. Passando ainda de continuidade dos resultados, a Hering registrou um lucro líquido de 97,8 milhões no terceiro trimestre, alta de 38%. O resultado da companhia ele vinha bem negativo nos últimos trimestres, mas pela leitura do Credi, parece que a companhia vai conseguir retomar e o resultado de hoje mostra uma pavimentação para o crescimento da receita da empresa. Sobre o balanço da Ambev, que você tinha comentado, a empresa anunciou um aumento de 6,3% no lucro líquido ajustado, registrando um lucro líquido de 3,08 bilhões no terceiro trimestre. A XP destacou que o resultado veio em linha, mas destacou que o cenário segue ainda um pouco desafiador para a empresa, que tem aí pela frente um possível aumento de tributação aqui em São Paulo e também uma possível utilização do caixa da companhia com a compra da Sabimiller. Um ponto sobre a BRF que vale ficar de olho, a ação fechou ontem a R$ 66,51 e o preço de leilão está R$ 62,78, não tem previsão de término, mas abrindo nesse preço de leilão anunciado, o papel deve marcar uma queda de 5% nesse pregão
Lembrando que ontem ela já tinha caído muito forte, e abriu com essa queda, 5,5%, acabou de abrir a BRF, caiu 3% ontem, com a queda de hoje já é 9% de queda em apenas 2 pregões. Realmente o resultado da BRF não foi muito bem recebido, né, Paulinha? Dá tempo ainda para falar de mais um? Vamos falar de mais um. A Oi também volta aí a ser destaque positivo na Bolsa. A Oi tem como pano de fundo uma possibilidade de aporte de até 4 bilhões. A empresa enviou uma contraproposta para a Letter One, que daria o direito de exclusividade por um período de 7 meses. Aí volta a ficar em jogo aí uma possível fusão com a TIM, que é o que vem alimentando a alta do papel. Bom, hoje o dia está tentando se manter em alta, Petro e Vale operando entre as maiores altas, mas BRF já caindo forte. Se os resultados puxarem para baixo, a gente deve ter um dia predominantemente estável. Fique de olho na abertura dos Estados Unidos. Hoje, visão técnica 5h30 com o André Moraes. A gente também vai fazer um vídeo especial se vale a pena ficar posicionado ou não em bolsa antes de um feriado nacional. E na semana que vem vai ter mais um delay entre Estados Unidos e Wall Street, agora com horário de verão lá fora. A Bolsa Americana vai começar a abrir 12h30, horário de Brasília, ou seja, 2h30 até o investidor estrangeiro chegar no Brasil. Isso pode trazer um pouco mais de volatilidade e falta de liquidez nas primeiras horas de pregão. Eu me despeço aqui, tenham todos bons trades e até mais um InfoMoney na Bolsa na semana que vem e até mais tarde com Visão Técnica. Até lá!